Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aí nosso curso, né? Nosso curso aí completo aí, pra gente ver aí tudo aí da contabilidade, né? Olha só pessoal, então, né, nós já falamos todo aí dessa parte inicial, né? De contas, que eu falei para você que é um assunto extremamente importante. Já falamos para você de escrituração, de lançamento, né? Já falamos do lançamento das despesas, para a gente entender as despesas dos livros, tudo. Agora existe, né, uns lançamentos da empresa que são importantíssimos, que são os lançamentos iniciais, né? Os lançamentos iniciais, ou seja, quando você vai abrir uma empresa, né? Quando vai abrir uma empresa, tem um momento que os sócios assumem um compromisso de abrir aquela empresa. Então aí nós vamos ter uma figura aí chamada do capital subscrito, né? Que a gente já falou, você já viu, né? Mas nem todo aquele dinheiro, muitas vezes, ele é todo entregue pelos sócios inicialmente. Ou seja, nem tudo é realizado, integralizado inicialmente. Aí pode ter uma parcela daquilo ali que ainda vai ser integralizado. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai fazer aí um estudo completo dessas nomenclaturas de capital e para que você saiba fazer os lançamentos iniciais, ou seja, uma abertura de uma empresa, né? Lançamento de subscrição, de integralização, quais são as contas aí, todas de capital envolvida, certo? Então hoje a gente tem que entender aí todas as nomenclaturas. A gente vai falar de capital nominal, capital inicial, capital de terceiro, capital autorizado, capital subscrever. Sei que muitas dessas nomenclaturas você já sabe, mas a gente vai detalhar mais ainda e saber fazer os lançamentos em si, os lançamentos de abertura, para que você fique, né, especialista em tudo. Pessoal, porque depois, né, depois dessa aula, depois da aula seguinte, né, que nós vamos tratar aí do balancete de verificação, né, para a gente ver como é que é o encerramento das contas de resultado, aí o que é que nós vamos fazer? Por isso que a gente tem que saber fazer esses lançamentos iniciais, porque a gente vai pegar e fazer um exercício prático, completo, certo? No qual a gente vai abrir uma empresa, vai fazer os lançamentos iniciais, vai fazer toda a movimentação dela, registrando no livro diário, depois registrando no livro razão, certo? Depois fazendo o encerramento das contas, levantando o balancete de verificação, fazendo o balanço patrimonial, ou seja, para que você veja a contabilidade como um todo, certo? Como um todo, para que não fique limitado aí, né, às partes da contabilidade. Tenho certeza que depois desse exercício macro de contabilidade, um exercício prático, né, você vai ficar, né, com outra visão de contabilidade, certo? Olha só, esse exercício que nós vamos ver, ele, por exemplo, não vai ter uma questão de prova que é esse exercício, né? Ali vão ter várias questões de prova. A gente vai fazer lançamento, a gente vai saber, né, os fatos contábeis, a gente vai saber lançamento de todo tipo. Então você vai ver que várias questões de provas estão ali. Mas esse exercício prático, a importância dele é muito maior, certo? Porque você tem a visão de todo um funcionamento da contabilidade, né? E não somente pegar determinados lançamentos aí. Ou seja, a gente abrir lá uma empresa até a gente apurar um resultado, apurar um balanço patrimonial. Beleza? Eu tenho certeza, né, que isso vai ser útil demais para você. Então vamos lembrar aqui, né, as figuras do capital. Aí nós vimos aqui, né, que nós vamos ter do lado direito o que a gente chama de passivo, né, segundo a lei 6.404, esse passivo ele é composto. Olha só a denominação aqui, ó. Capital, olha logo uma denominação de capital. Capital de terceiros. E de quem mais? E de capital próprio. Né, que isso aqui é a origem de recursos da empresa, formado por capital de terceiro e formado por capital próprio. Esse capital de terceiro, ele também recebe uma denominação, é chamado de capital exigível, também chamado de capital alheio. Alheio e de terceiros é sinônimo, né, Silvio? Claro. Então aí nós temos já 3 nomenclaturas de capital. Né? Olha mais uma aqui, ó. E isso aqui é todo o dinheiro que a empresa tem à disposição. Então isso aqui a gente chama que isso é o capital total aí à disposição da empresa. Então, Silvio, quer dizer que o capital total à disposição da empresa, ele vai ser formado do capital de terceiros,
mais o capital o quê? Mais o capital próprio. Perfeito. Esse é o capital total à disposição da empresa. Olha já só quantas nomenclaturas aí nós temos de capital. E aí, nós vamos entrar no que eu digo que é a nomenclatura, né, das principais de capital. É como esse PL, ó, que é o capital próprio, ele vai estar subdividido. Certo? Então vamos aqui para o PL. E nós vamos ter aqui uma figura que é denominada, ó, de capital subscrito. Certo? Esse capital subscrito, eu já falei para você, é sinônimo de quê? De capital nominal, capital inicial, certo? É sinônimo de capital social, certo? É sinônimo aí de capital social. Então, né, a lei fala que o capital, né, do capital social, ela vem a parcela subscrita e a parcela que falta o quê? A integralizar, certo? Capital subscrito vem deduzido aí do capital a integralizar. Certo? Beleza. Aí o capital subscrito, quando você deduz do capital a integralizar, é o capital que nós temos, que é chamado de quê, Silvio? De capital integralizado, capital realizado. Capital integralizado. Também chamado de capital realizado. Olha quantas nomenclaturas. Então, Silvio, quer dizer que esse capital integralizar, ele pode ser chamado também de capital a realizar. Perfeito. Né? E esse capital integralizado é sinônimo de capital realizado. É sinônimo de capital realizado. Aí só para a gente lembrar, vamos supor, ó, e o que é o capital social? Esse capital subscrito é o capital que está escrito no estatuto. É o capital que os sócios se comprometeram a entregar. Lembra disso aí? Aí eu tenho aqui, ó, capital social, capital subscrito de 100 mil. Significa que os sócios se comprometeram a entregar 100 mil, certo? Aí, né, vamos supor que eles só integralizaram, né, ó, o que é integralizar, entregar, eles só integralizaram 30 mil. Se eles só integralizaram 30 mil, é porque falta integralizar quanto? Ó, o capital. Se eles integralizaram, eles entregaram 30 mil, falta integralizar, capital a integralizar, de quanto, Silvio? De 70 mil. Certo? Esse é o capital que falta integralizar. Por quê? Porque o que foi integralizado, o que foi entregue lá, o que foi realizado, está aqui, ó, capital integralizado. Capital integralizado foi de quanto? De 30 mil. Grande coisa logo é isso. Olha só, o que é que a lei pede? Que o capital subscrito, né, o capital social, ele fala, capital subscrito deve vir da parcela ainda não integralizada. Então, se ele te perguntar, né, o PL, ele não tem que vir com isso aqui não, o capital não tem que vir com valor integralizado não. Você vai chegar a esse valor de 30 mil por dedução do capital subscrito menos a parcela que tem a integralizar. Aí você chega a esse valor do capital integralizado, do capital realizado, certo? Então, se ele te perguntar, ô Silvio, né, qual é o valor desse patrimônio líquido? O valor desse patrimônio líquido é 30 mil. Esses 30 mil aqui é justamente a dedução de 100 menos 70, 30 mil. Para você não chegar aqui e querer somar os dois e achar 60 mil, certo? Então, olha só, capital a integralizar é uma conta dedutiva lá do capital social, né? Retificadora do capital social, que significa o quê? A parcela que os sócios faltam entregar, certo? A parcela que os sócios faltam entregar para a empresa, integralizar para a empresa, certo? E a diferença entre o capital subscrito e integralizar é o capital integralizado, o capital realizado, que esse aqui, ó, existe uma outra nomenclatura. Esse é o chamado capital, ó. Esse é o chamado capital contábil. Esse é o chamado capital contábil, porque se você olhar, esse é o capital que de fato existe na empresa. Os sócios se comprometeram a entregar 100 mil, certo? Mas eles faltam integralizar 70 mil. Então o capital integralizado é quanto? É 30. Esse é o capital que de fato existe na empresa, certo? Esse é o chamado capital contábil, certo? Beleza. Existe uma outra figura, olha só. O capital, para ele ser alterado, requer
que seja feita uma alteração no estatuto. Não é facilmente que você altera o capital social, certo? Você não consegue alterar o capital social facilmente. Então é necessário que seja feita uma reforma no estatuto social. Aí, pessoal, muitas vezes a empresa pega e diz logo que, você já tem um capital autorizado. Esse capital autorizado nada mais é de que uma autorização, que vai estar lá no estatuto, para que a empresa aumente o capital, sem que seja necessário fazer justamente aquela alteração estatutária. Porque para alterar o capital precisa de uma reforma estatutária. Então isso aí é uma autorização, dizendo, você já pode aumentar de tanto para tanto, sem que seja necessário fazer uma reforma estatutária. Certo? Então presta atenção. Vamos supor que aí nós temos a figura do capital subscrito, certo? Do capital subscrito, que seja de 100 mil. Seja de 100 mil. Aí eu te falei que aqui pode vir aquela figura do capital a integralizar, né, que os sócios se comprometeram a integralizar 70 mil. Portanto, aí nós temos um capital realizado, integralizado de 30 mil. Certo? Vou botar aqui, capital realizado, capital integralizado nesse valor de 30 mil. Eu te falei que o estatuto ele pode trazer uma autorização que esse capital, por exemplo, ele poderia aumentar de 100 mil para 150 sem que fosse necessário fazer reforma estatutária, certo? Então pode vir aqui, olha essa figura aqui, capital autorizado, capital autorizado. Capital autorizado de 150 mil. O que é que quer dizer que essa empresa ela pode aumentar de 100 mil para 150 mil sem que seja necessário fazer uma reforma estatutária? Isso é uma autorização. Essa figura do capital autorizado é uma figura muito mais jurídica do que uma figura contábil. Mas você tem que tomar cuidado, por quê? Porque as bancas, às vezes, colocam esse diacho desse capital autorizado lá no PL, certo? Lá na informação no PL. Certo? Pode, mas muitas vezes é para alinhar o concurseiro despreparado, né? Então esse capital, isso é só informação, dizendo que ele pode aumentar de 100 para 150, sem que seja necessário fazer uma reforma estatutária. Ou seja, ele pode subscrever quanto? Ele pode subscrever 50 mil. Ainda pode vir essa figura, a diferença entre o capital subscrito e o capital autorizado é justamente o capital a subscrever. Certo? É o capital a subscrever. Poderia subscrever quanto? 50 mil. Certo? Então essas figuras aqui, pessoal, elas têm que vir lá no estatuto, mas muitas vezes vem no PL. Isso aqui é só uma informação, que pode aumentar de 100 para 150, sem que seja necessário fazer essa reforma estatutária, essa alteração lá no estatuto. Perfeito? E aí, Silvio, quer dizer, se me perguntar qual é o valor desse PL aí, Silvio, o valor desse PL não mudou nada. O valor desse PL vai ser o capital subscrito deduzido da parcela o quê? A integralizar. Ou seja, o capital é o capital contábil, é o capital realizado, que é quanto? Que é 30 mil. Certo? É 30 mil. Certo? Isso aí só foi uma informação que pode aumentar de 100 para 150, ou seja, pode subscrever. Por isso que nós tivemos a figura aqui do capital a subscrever de 50 mil. Uma coisa que você não pode jamais confundir, porque você fica assim, capital integralizar tem um sinônimo, capital integralizar tem um sinônimo. Tem realmente. Capital a realizar tem um sinônimo que é o capital integralizar e realizar. Capital integralizar e capital a realizar, certo? Esse capital integralizar ele não é sinônimo do capital a subscrever. Vamos entender, o que é o capital a integralizar? É o capital que os sócios ainda faltam o quê? Entregar para a empresa, certo? E o que é o capital subscrever? É o capital que a empresa pode aumentar o capital subscrito sem que seja necessário fazer uma reforma estatutária. Certo? Isso que é a figura desse capital a subscrever. A gente já tinha, inclusive, estudado isso aí. Né? Agora vamos ver qual, de fato, aí vai ser os lançamentos desse momento inicial. Esses lançamentos aí, iniciais aí da subscrição. Olha só, nós vamos ter, pessoal, olha só, nós vamos ter dois momentos. Nós vamos ter um momento de subscrição. Subscrição é o momento que os sócios assumem o compromisso de entregar o dinheiro. Eles não entregaram ainda, eles assumem o compromisso. Certo? Aí, quando existe essa subscrição,
quais são as contas envolvidas? As contas envolvidas vai ser capital social e capital a integralizar. Capital a integralizar é aquilo que os sócios faltam entregar para a empresa? No momento de subscrição, eles faltam entregar tudo. Eles faltam entregar tudo no momento de subscrição. Então, pessoal, olha só, se quiser ver as contas, é capital social e capital a integralizar, certo? As contas envolvidas. Elas não têm saldo, vai passar a ter saldo, vai aumentar. Capital social é uma conta de saldo credor. Como ela vai ter saldo, ela foi creditada. Capital integralizar é uma conta de saldo devedor. Como ela vai aumentar de saldo, foi porque ela vai ser o quê? Debitada. Então, no lançamento de subscrição, a gente vai pegar, vai debitar a conta de capital a integralizar, certo? Capital a integralizar e creditar a conta de capital social, certo? Esse é o lançamento de subscrição. Os sócios assumiram o compromisso aí de entregar. De entregar quanto, Silvio? De entregar 100 mil. Que foi aquele capital subscrito lá que nós vimos aí na tela anterior. Beleza, certo? Aí vai haver a integralização, certo? Integralização, que é de fato quando eles entregam o dinheiro, certo? Então uma é a subscrição e o outro vai ser o momento de integralização, certo? Agora vamos lá, vai integralizar, os sócios vão dar, por exemplo, 30 mil que ele falou, certo? Vão entregar 30 mil. Aí quais são as contas envolvidas? Vai dar 30 mil dinheiro. As contas envolvidas vai ser a conta caixa e a conta capital integralizar. Certo? Porque eles tinham a obrigação de integralizar quanto? 100. Mas se eles já entregaram 30 mil, vai diminuir esse capital integralizar em 30 mil. Certo? Então, na integralização, as contas envolvidas... Silvio, mas só pode integralizar em dinheiro? Não, você pode integralizar em títulos, em bens, em dinheiro. Agora, esses bens... Se você for integralizar, por exemplo, em máquinas, equipamentos, esses bens vai ter que ser avaliados, né, por 3 peritos ou por empresa especializada para que você, né, faça a integralização. Então, você decidiu abrir a empresa, tá lá 2 sócios, né? Tem que ser no mínimo 2 sócios para abrir a empresa. Aí você vai ter a subscrição, quanto vai ser o capital social, quantos sócios se comprometeram a entregar e quantos de fato eles entregaram, que é a integralização, certo? Então, no momento aí da integralização, nós vamos ter, as contas envolvidas. Caixa não tinha saldo, vai passar a ter saldo. Então, o caixa e o crédito de capital, né, a integralizar. Esse é o lançamento de integralização. Aí vamos supor que foi integralizado 30 mil. Foi integralizado 30 mil, certo? Então, o que é que ocorre? Se você for olhar, olha só aqui, no momento de subscrição, nós tínhamos que contas envolvidas, Silvio? Nós tínhamos a conta capital a integralizar, né? E essa conta ela foi debitada em 100 mil, certo? Esse foi o lançamento 1 de subscrição. E qual foi a contrapartida dessa conta? Creditou que conta, Silvio? Creditou a conta capital social. De quanto? De 100 mil. Beleza. Aí depois, esse é o lançamento de quê, Silvio? Esse é o lançamento de, né, subscrição. Se você for olhar nesse momento de subscrição, nesse momento aí que houve essa subscrição, isso já caiu em concurso. Ele pergunta, só houve a subscrição. Aí ele pergunta qual o valor do patrimônio líquido da empresa. Pessoal, se só houve a subscrição, eles não entregaram nada, né? Só houve um compromisso. Então o PL nesse momento aí, o PL é quanto? É 0. Porque o PL ele ia se resumir ao seguinte, aí nós vamos ter, né, o capital social de 100 mil, né, que foi o capital subscrito, né, capital subscrito de 100 mil, e aqui eu vou ter o capital a integralizar também de 100 mil. Então, nesse momento que houve a subscrição, o patrimônio da empresa é quanto? É 0. Nesse momento, o patrimônio da empresa é 0. Beleza. Aí, né, vamos ver como é que ocorre aqui agora a integralização. Então, eu tinha aqui, só botando aquelas contas aqui embaixo, eu tinha capital social de 100 mil, né, que foi o lançamento 1, tinha capital a integralizar de 100 mil, lançamento 1. Então essa conta, capital integralizar, quer dizer, o valor, é o valor que os sócios têm que entregar para a empresa.
E eu disse que os sócios entregaram 30 mil. Aí qual foi o lançamento de integralização que nós vimos? Débito de caixa e crédito de capital a integralizar. Certo? Débito de caixa e 30 mil. Débito de caixa, lançamento 2. E crédito de quem? De capital a integralizar. 30 mil, lançamento 2. Certo? Então esse é o lançamento de integralização. Certo? Então o que foi que ocorreu aqui agora? Se liga. O valor que foi integralizado foi 30 mil. Mas o valor que vai aparecer lá no balanço não é capital integralizar de 30 mil. Se você tinha um a integralizar de 100 mil e integralizou 30, lá no balanço vai aparecer o quê? O saldo dessa conta. É o saldo dessa conta que aparece no balanço. Então vai aparecer lá como capital a integralizar, com saldo de 70 mil. É esse saldo aqui que vai para o balanço. Eles integralizaram 30 mil, mas o que vai para o balanço é 70 mil. Então lá no PL ficaria na seguinte situação. Capital, capital social, 100 mil. Certo? Mas eles integralizaram já 30. E o saldo de capital integralizar é quanto? 70 mil. Aí vai lá para o balanço, capital integralizar, né, com um saldo de 70 mil. Por isso que, de fato, o capital que foi integralizado foi quanto, Silvio? Foi 30 mil. Certo? O capital que foi integralizado foi 30 mil. Então, esse lançamento é um lançamento muito importante. Para vocês saberem aí, a subscrição. Débito de capital integralizar e crédito de capital subscrito, capital social. Entendo que a subscrição, naquele momento ali, não existe nada entregue. Então, no momento da subscrição, o PL é quanto? O PL é igual a 0. Não existe nada de fato. Aí na integralização, né? Na integralização é você entregar o bens ou dinheiro lá para a empresa. Então quando você entrega, quais são as contas envolvidas na integralização? Caixa ou então imóvel, se for em bens, né? E crédito de quem? De capital integralizar. Porque capital integralizar é o valor que os sócios têm que entregar. É isso? Então se você entregou uma parte, vai diminuir o valor que você falta integralizar. Certo? O que você falta realizar. Então grava esses dois lançamentos aí. Subscrição. Débito de capital integralizar e crédito de capital social. Mas entendo por quê. Naquele momento eles estão o quê? Somente assumindo o compromisso. Certo? Então as contas envolvidas, capital integralizar e capital social. Aí depois houve de fato a integralização. Aí quais são as contas envolvidas quando ocorre de fato a integralização? Débito de caixa ou débito de imóvel e crédito de capital integralizar. Beleza. Então esse lançamento de subscrição e integralização é muito importante a gente saber. Porque são os lançamentos iniciais aí que você vai ter com a empresa, certo? Com a SA. Beleza, perfeito. Agora o que pode ocorrer, certo, pessoal? O que pode ocorrer é o seguinte. Imagina você agora, né, que a gente tivesse a seguinte situação. A gente vai pegar, né, a subscrição, os sócios disseram que iam, né, integralizar quanto? 100 mil. 100 mil. Beleza, disseram que ia integralizar 100 mil. Aí, pessoal, eles integralizam todos os 100 mil. Certo? No momento inicial, logo, eles vão integralizar todos os 100 mil. Certo? Integralizar todos os 100 mil. Aí o que é que ocorre? Presta atenção. Então, se comprometeram a integralizar todos os 100 mil. Ah, Silvio, poderia só integralizar quanto? Olha, né, a lei 6.404 diz que pode ser em bem, em dinheiro, né? Mas eles exigem que seja pelo menos realizado 10% em dinheiro, depositado no Banco do Brasil ou a instituição autorizada aí pela CVM, certo? 10%. Beleza. Aí eles se comprometeram a entregar 100 mil e vão de fato entregar todos os 100 mil. Então se vão de fato entregar todos os 100 mil, nós vamos ter aqui caixa 100 mil. Né? Caixa 100 mil. Beleza, lançamento 2. Né? Débito de caixa e crédito de capital integralizar. Quanto, Silvio? 100 mil. Então, débito de caixa e crédito de capital integralizar. 100 mil. Aí, o que foi que aconteceu, pessoal? Se foi todo integralizado, essa conta aqui, não falta integralizar mais nada. Então, isso aqui não vai nem aparecer no balanço. Não vai nem aparecer no balanço. Por quê? Porque todo o capital, ele foi o quê? Foi integralizado. Então, quando ocorre isso, se ocorrer um caso desse, da subscrição com a integralização toda de uma vez só, você pode fazer um lançamento, pessoal, do seguinte,
a gente pode fazer um lançamento que a gente fala um lançamento, né, simplificado, ou seja, tirar essa figura do capital integralizar, certo? Então, quando você muitas vezes pode pegar a questão aí e falar assim, houve um aumento de capital de tanto, aí você vê lá debitando caixa e creditando quem? O capital social. Aí é o que eu chamo de um lançamento curto. Um lançamento curto porque não tem capital integralizar, certo? Porque o correto é isso, é, né, acontecer a subscrição, débito de capital integralizar e crédito de capital social. Depois, com a integralização, débito de caixa e crédito de capital integralizar, certo? Se isso acontecer simultaneamente, é comum você fazer isso aqui, ó, débito, né? Olha só quantas vezes você vai ver isso. Débito de caixa e crédito de capital social, certo? De 100 mil, certo? Quando você vira isso aí, né? Você está dizendo, olha, aqui está dizendo que houve a integralização de capital, né? Que entregou dinheiro, mas houve uma subscrição e integralização ao mesmo tempo. Houve uma subscrição e integralização. Porque se fosse, ó, separado para ter caixa, né? Caixa. Houve uma subscrição e integralização que eu falo de todo o valor. Foi, ó, subscrito e integralizado todos os 100 mil. Subscrito e integralizado todos os 100 mil. Porque aí não teve necessidade de eu contabilizar lá aquele capital integralizar. Mas sabendo mesmo que tenha havido desse jeito, mesmo que você registre desse jeito, você tem que entender que essa zorra aqui houve um momento que foi um momento de quê? De subscrição, e houve um outro momento que foi o momento de quê, Silvio? Da integralização. Como foi integralizado tudo de vez, né, você costuma fazer esse lançamento simplificado, certo? Quando você vira isso aí, é para você olhar essas outras e dizer assim, ah, isso aqui houve uma subscrição, no qual os sócios se comprometeram a integralizar 100 mil, e foi tudo de fato integralizado nesse momento inicial, né? Foi integralizado todos os 100 mil, por isso que não ficou com nenhuma parcela aí a integralizar. Aí você pega e tira aquela parte ali de capital integralizar, certo? É como se eu juntasse os dois lançamentos. É como se eu juntasse, se você olhar, ó, olha só, como é o momento, o lançamento de subscrição, débito de capital a integralizar e crédito de quem? De capital social. E a integralização, débito de caixa e crédito de quem? De capital social. E crédito de capital a integralizar, certo? Então, pessoal, se você tiver o capital integralizar com o mesmo valor, é como se você estivesse matando isso aqui, ó, com o mesmo valor. Aí ficou o lançamento, ó, de subscrição e integralização, tudo de uma vez só, pelo mesmo valor, débito de caixa e crédito de capital social. Estou te dizendo isso porque às vezes você vai encontrar lançamento desse jeito, é para você entender logo ali que foi integralizado todo o valor de vez que tinha sido, né, subscrito, certo? Mas sempre lembrando que isso aqui que é a coisa, né, que acontece, mesmo havendo aquilo ali tudo de vez, a integralização, você tem que ficar esperto que ali aconteceram duas coisas. Aconteceram o que? A subscrição, né, e depois a integralização. Capital integralizar, capital social, esse é o lançamento de subscrição, e o de integralização, caixa, a capital integralizar. Agora, se for integralizado tudo, logo a gente pode fazer aquele lançamento simplificado, débito de caixa e crédito de quem? E crédito de capital social. Beleza? Então isso é o que eu falo. Esse lançamento de subscrição, esse lançamento de integralização, ele, né, é um lançamento, né, dos principais aí, é o primeiro lançamento que a empresa vai ter que fazer. Certo? Aí a gente dá um tempinho para tomar uma água e volta já já aí com mais capital. Até já.